Você já conheceu alguém que bagunçou completamente a sua vida, sem fazer nada demais, só sendo curiosa? Tão curiosa que ela foi capaz de acabar com seus planos de ter um ensino médio tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre Ryoka. Spacey, I've been lost inside a daydream. These hopes of mine could really break me, could catch me by surprise. Todo mundo quer passar pelo ensino médio da melhor maneira possível, com os amigos, se divertindo e com várias memórias para se lembrar pelo resto da vida. Todo mundo menos Oreki Houtaro. Ele é alguém que gosta de conservar energia. Para ele, não vale a pena gastar energia com relacionamentos, esportes e outras atividades. É melhor conservar essa energia e viver um ensino médio tranquilo e sereno. Por outro lado, Chitanda Ero é curiosa. Ela é uma garota muito inteligente e ao mesmo tempo distraída, mas que quando se depara com um mistério ela não consegue parar de pensar sobre e precisa muito saber a solução. Quando os dois se encontram, o garoto que esperava ter um ensino médio tranquilo tem seus planos completamente bagunçados. Ryoka é um anime de mistério, mas nada de detetives, assassinatos ou coisas sobrenaturais. Mistérios cotidianos mesmo, de soluções simples, mas ao mesmo tempo complexas. Mas esses mistérios são só uma desculpa para a verdadeira mensagem que esse anime quer passar: aproveitar a trivialidade da vida. Ryoka é um anime que não tem pressa, a ponto de ser até monótono. Tudo tem seu tempo certo para acontecer, sem precisar acelerar as coisas para trazer uma conclusão mais rápida para os mistérios e passar pro próximo. Os personagens respiram, o silêncio é muito presente e até as pequenas conversas parecem importantes. Quando você combina isso com aquela sensação de preguiça que você tem em dias quentinhos, tipo um domingo às 2 da tarde, você tem a fórmula perfeita para fazer um anime totalmente aconchegante. E ninguém é melhor em fazer isso do que a Kyoto Animation. Esse estúdio é ótimo em fazer isso, como a gente vê em Hibiki Euphonium e alguns episódios de K-On!, por exemplo. E esse estilo de animação e atmosfera combinam perfeitamente com a personalidade do Oreki, não? Ele é alguém que leva a vida pelo tema de se eu não preciso fazer algo, eu não faço, e se eu preciso, eu faço rápido. Tudo isso para poder conservar o máximo de energia possível. Todo mundo conhece alguém que vive nesse modo de economia de energia, que não toma iniciativa, só faz o que precisa ser feito e que não quer saber de arrumar problema ou confusão pra cabeça. Se você não conhece ninguém assim, prazer, eu. O Oreki é o típico preguiçoso, um cara calmo, apático e talvez o termo mais importante para definir a personalidade dele, passivo. O que ele mais gosta de fazer é nada. E o mais curioso é que, embora ele tenha esse estilo de vida excêntrico, ele é muito bom em deduções, ele é muito inteligente, podendo resolver qualquer mistério ou problema se ele realmente se dedicasse. Mas é aí que tá a grande questão, ele simplesmente não quer. E é assim que ele estava disposto a viver o ensino médio, até a irmã dele resolver se meter na vida dele. Quando o Oreki recebe o pedido da sua irmã para se juntar ao clube de literatura clássica da escola, mesmo relutante, ele aceita no início. Afinal, é só o clube de literatura clássica, o que demais poderia acontecer? Provavelmente não vai ter mais ninguém lá e ele vai ser o único membro, sem precisar fazer nada o resto do dia. Mas tudo muda, ou pelo menos começa a mudar, quando lá ele conhece a Chitanda, uma garota incapaz de ignorar qualquer mistério que apareça. Ela é a responsável por uma frase que o Oreki vai ouvir tantas vezes que ela praticamente define o que é Ryoka: Watashi Kini Narimasu, ou eu preciso muito saber. A Chitanda é o grande catalisador para tudo que acontece no anime e ela que move a narrativa pra frente. Tudo porque ela é curiosa, muito curiosa, ela quer muito saber sobre as coisas, ela se interessa pelas coisas, ela é o contraste perfeito pro Oreki. A Chitanda é tudo que o Oreki busca evitar. Ela toma iniciativa, ela se interessa pelas coisas e ela quer descobrir o que tem de novo no mundo. Então, enquanto o Oreki prefere gastar o mínimo de energia possível, a Chitanda quer experimentar tudo que a vida tem a oferecer. E talvez seja justamente por isso que ela é a pessoa perfeita para mudar alguém como o Oreki. Mas será que ele precisa mudar? Tem algum problema em viver nessa forma? Essa é a pergunta que Ryoka quer que você faça para si mesmo. Quando você evita investir energia em algo, isso te blinda de ter decepções. Afinal, você não investe energia, você dificilmente cria expectativa. É uma forma até que bem eficiente de se viver se você parar para pensar. O problema é que isso, ao mesmo tempo, também é algo bastante limitante. Quando você decide que algo não vale o seu tempo antes mesmo de experimentar, você não está apenas evitando decepções. Você também está abrindo mão da possibilidade de ser surpreendido pelas coisas. E é exatamente isso que o Oreki faz, ele decide que as coisas não valem a pena antes mesmo de tentar, só porque ele acha que não vale a pena. E tem uma ironia muito grande nisso, porque ele escolhe viver assim justamente no ensino médio, talvez a fase da vida em que mais faz sentido errar, tentar coisas novas e conhecer pessoas diferentes. O Oreki quer viver como se ele já fosse um adulto que trabalhou, sei lá, uns 50 anos e já tá cansado da vida, mas ele na verdade ainda nem começou. E é aí que entra a Chitanda.
A função dela não é descredibilizar a filosofia do Oreki, é a de levantar um questionamento. E se algumas coisas realmente valerem o esforço? Porque uma vida guiada apenas pela eficiência inevitavelmente deixa escapar tudo aquilo que não pode ser medido pela eficiência, que é o encantamento, a alegria em descobrir algo novo e a satisfação de resolver um problema simplesmente porque ele despertou a sua curiosidade. Então a gente percebe que na verdade a Chitanda não muda a personalidade do Oreki, ele ainda mantém os traços dele, mas ela faz ele perceber que talvez existam exceções, tem pessoas, sentimentos e principalmente curiosidades que justificam gastar energia. Então ela não traz para ele uma mudança de personalidade em si, mas sim de perspectiva. Tanto que no começo do anime o próprio Oreki descreve a sua vida como cinza, não por tristeza ou por estar deprimido, mas porque ele tirou todo o agito, toda a intensidade da vida. Então quando a Chitanda aparece, aos poucos o mundo vai voltando a ganhar cor. E esse é um dos simbolismos mais bonitos de Ryoka. Esses tons em rosa não aparecem porque a Chitanda transformou o mundo. O mundo na verdade sempre foi colorido, quem tá mudando agora é o Oreki. A Chitanda conseguiu mudar aos poucos a forma que ele enxerga o mundo, ela devolveu as cores pro mundo dele. E eu não sei nem se devolveu é a palavra certa, porque o mundo sempre foi assim, ele que escolheu enxergar de outra forma. E talvez essa seja a grande mensagem de Ryoka. O anime não diz que viver de forma eficiente é errado, ele só pergunta qual é o preço dessa eficiência. Porque essa visão de mundo do Oreki faz sentido, mas economizar energia com tudo significa correr o risco de nunca descobrir aquilo que realmente faria valer a pena gastá-la. No final, ele não quer passar uma mensagem de que vale a pena economizar energia para tudo, mas sim de que vale a pena economizar energia só com algo que depois de experienciar você realmente saiba que não importa. Para você então poder se dedicar em algo que realmente te interessa de fato. Ryoka não quer então condenar esse estilo de vida, só te mostrar o que você pode perder caso adote ele. E talvez seja por isso que Ryoka continua sendo tão especial mesmo depois de tantos anos. E o bichinho é de 2012, o anime tem um visual tão lindo que ele parece que foi feito ontem. Então, no fundo, Ryoka é muito mais que um anime sobre resolver mistérios. Os mistérios são simples, o que importa de verdade são as pessoas e a forma como elas enxergam a vida e entender por que alguém escolhe viver de uma determinada forma. Entender também o que faz uma pessoa mudar, entender como alguém pode transformar completamente a vida de outra pessoa mesmo sem perceber. A Chitanda nunca obrigou o Oreki a abandonar a filosofia dele, ela só mostrou que existiam coisas pelas quais valiam a pena gastar energia. E que também existem pessoas que valiam o esforço, momentos que valiam o tempo e curiosidades que mereciam ser perseguidas. E no final disso tudo, o Oreki continua sendo o Oreki, sempre economizando energia toda vez que ele consegue. Mas agora ele entende que viver não é só escolher onde não gastar energia, também é escolher onde vale a pena gastá-la. E talvez seja essa a pergunta que Ryoka deixa pra todo mundo que assiste. Quantas oportunidades a gente já não deixou passar porque decidimos antes mesmo de tentar que elas não valiam o esforço? Quantas pessoas a gente nunca conheceu, quantos hobbies a gente nunca descobriu e quantas memórias a gente nunca criou? Vai ver, assim como o Oreki, tudo que a gente precisa é alguém curioso o suficiente para nos fazer enxergar isso de novo. Alguém capaz de bagunçar totalmente a nossa visão de mundo. Mas era só isso que eu queria falar sobre Ryoka. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve aí no canal e tchau! Spacey, I've been lost inside a daydream. These hopes of mine could really break me or catch me by surprise.